Flamengo! A equipe fez um jogo hoje melhor do que ano passado. Aquele jogo onde o primeiro tempo estava 3-0 e acabou ficando 3-2. Hoje jogamos melhor que aquele jogo. Porém, não conseguimos concretizar as nossas oportunidades de gol. Eles tiveram um contra-ataque, fizeram, né? E depois tiveram alguma outra possibilidade de contra-ataque, mas, como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que, claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Como você disse, o Flamengo dominou, criou mais chances, poderia ter saído com a vitória hoje aqui, mas também do outro lado tinha um adversário que montou uma estratégia que foi para buscar esse ponto também. O Inter tirou o Flamengo do conforto ali, claro que em alguns temos momentos no muitas primeiro coisas tempo, para principalmente corrigir, com a como todos os marcação, né? jogos. E a gente viu Felipe, o Flamengo sentindo a falta desse jogador de criação no meio campo. O Arrascaeta, como você disse, o Flamengo lesionado, o Gerson também não pôde vir para o jogo hoje, que é um jogador que poderia dar mais força física para o Flamengo ali pelo lado. Sem o Arrascaeta, o Alcaraz emprestado, como que o Flamengo vai buscar uma solução para essa criação ali no meio de campo? O que você acha que dá para fazer no elenco? Hoje você foi com 4 atacantes para o jogo, mas o que você acha que dá para fazer com esse elenco nessa questão do meio campo ali? Estou bem servido. Tinha inúmeras possibilidades para começar o jogo. É verdade que a data FIFA é complicada, porque os jogadores chegam... por exemplo, o exemplo do Plata chegou com 2 jogos 90 minutos e com duas viagens de 7 ou 8 horas, né? Então chegou sem condição de jogo. Gerson, Arrascaeta, todos esses. Mas quando falta um jogador, a gente sente falta. Claro que sente falta. Sentimos falta do Vinha, sentimos falta do Pedro, sentimos falta de todos os jogadores, porque o grupo todo disponível é mais forte. Quando falta uma peça, é uma peça a menos que nós temos para poder vencer. Mas os jogadores que entraram em campo, eu estava com plena convicção de que iam fazer um grande jogo, que iam fazer tudo o que o treinador pedisse para eles, e eles fizeram. É verdade que não tinham jogado juntos ainda, e alguns até em funções um pouco diferentes, mas que fizeram perfeitamente. E você bem disse, diante de um grande adversário, que não veio para empatar. O Inter veio para vencer o jogo. E veio para tentar tirar a bola do Flamengo e ser protagonista e sair jogando, mas não conseguiram. E a gente conseguiu colocar o Inter defendendo em bloco baixo, na área deles, e ter que se fechar. Isso é mérito do jogo de hoje, desses jogadores. Tivemos a chance de fazer, não fizemos, porém, o futebol é assim mesmo. E sobre a criação, como eu falei, tem outras formas de conseguir fazer o time ter essa criação. Aliás, hoje não foi um problema, porque criamos chances de gol. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre o Flamengo ter criado, realmente criou várias oportunidades hoje, acabou não conseguindo fazer os gols. Você citou também algumas coisas que tem que melhorar e etc. Essa questão da pontaria seria algo que o Flamengo precisa melhorar? Durante o Campeonato Carioca também o Flamengo teve muito volume de jogo e em alguns jogos, né, não conseguiu converter. E rapidinho, Rodrigo, não me mata, mas é só para entender se você conta com o Pedro já nesse mês de abril, no final do mês, por exemplo, como é que está essa situação? Que dia é hoje? Março ou abril? Nós estamos... 29 de março. 29 de março? Não, sim. Pedro, contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. E sobre a pontaria, assim, obviamente que os atacantes vivem de números de gols e durante a temporada passam por altos e baixos, né, nesse quesito tá fino na frente do goleiro, tá frio e tá mais gelado, né? Esses atacantes precisam desses gols para se soltar e poder criar. Então vão ter dias que assim a bola não vai entrar, como foi hoje, que o Juninho teve 2 ou 3 chances,
O Wallace também teve duas chances, se eu não me engano. Não lembro se o Bruno teve alguma, mas eles vão ter chances e vão ter dias que eles vão converter até as mais difíceis e vão ter dias que as fáceis não vão entrar. Isso é totalmente do futebol. E claro que depois os números, cada atacante tem o seu. Tem atacante que acaba o ano com 50 gols e tem atacante que acaba o ano com 12, ou com 10 ou com 5. Então isso é muito natural dos jogadores de frente, e o que eu como treinador posso fazer é, como eu sempre falo, levar eles até essa zona, tentar com que eles tenham essas oportunidades de gol e convertam, né? E dar treino para eles e soluções para eles poderem melhorar a pontaria, mas não me preocupa. Felipe, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto e também Damas do Esporte. A gente viu o Wallace Ian entrando, né, no segundo tempo e dando muita movimentação de jogo, né? Ele teve ali oportunidades até mesmo de ampliar o placar. Ele é um jogador jovem que veio da base, você vem utilizando ele, acabou sendo o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu queria saber como você enxerga o potencial dele, o futuro dele dentro dessa temporada. O Wallace é um jogador que tem muita ambição, tem muita vontade de vencer, e quando ele entra no campo a gente nota isso, né? Ele faz até mais do que às vezes a gente pede. Conheço muito bem ele, vem melhorando muito, vem treinando muito bem, e me dá confiança nos treinos de que eu posso contar com ele. E hoje demonstrou isso, que ele é um jogador importante no plantel, né? Aqui mais uma peça de ataque que nós temos e que o Flamengo fabricou. Então conto com ele, é um jogador importante para mim, e se não tiver minutos aqui vai ter minutos no sub-20, porque ele precisa continuar se desenvolvendo, mas, por exemplo, quando na falta dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso na parte ofensiva. Boa noite, Felipe. Alano Fonseca, da Mosaico. Então, hoje você enfrentou um adversário que ele utilizou uma linha de 5 muito bem montada. E, como você falou, veio para ganhar, acabou levando empate. E eu queria também entender se a substituição que você colocou Cebolinha em Plata foi realmente com o intuito de abrir mais o campo e buscar o resultado. Desculpa, hoje eu estou com a garganta. A primeira pergunta foi? Porque o Inter estava usando a linha de 5. Sim. Então, o Inter não joga com linha de 5, né? Mas hoje jogaram com linha de 5. E às vezes o treinador não prevê, não espera essas mudanças, né? Mas com as peças que a gente tinha no campo, conseguimos nos readaptarmos rápido e tentar fazer essas chances para poder vencer o jogo. E o Inter fez isso ano passado aqui no jogo. O Fernando, ele tem esse costume de entrar na linha para defender com a linha de 5, e no segundo tempo ele ficou, do ano passado, tá? Ele ficou já desde o começo do segundo tempo nessa linha de 5 para parar esse nosso ataque. Uma escolha do treinador adversário, nosso time se adaptou rápido e bem sobre essa situação, e fomos dominantes, né, dominadores do jogo, mas não posso estar aqui falando, né, porque não ganhamos o jogo, mas eu não analiso o resultado, eu analiso o que eu vi no campo. E o que o campo me diz é que dominamos o encontro, infelizmente não conseguimos o resultado. E desculpa a outra. Não, então tentei colocar jogadores que também estão muito bem, estão treinando com o Cebolinha treinou a semana inteira, treinou bem. E o Michael, como eu estava pedindo para ele jogar por dentro, e aí eu imaginei que já estava também cansado, está voltando de lesão. Uma lesão grande, quis também dar esses minutos para ele, e acreditava que a entrada do Cebolinha ia potencializar mais o nosso ataque, e entrou bem. E o Plata, como eu falei, chegou exausto da viagem, não tinha condição de jogo, né? Foi recomendado que ele não jogasse. E aí a opção dele era por 30 minutos, e aí eu decidi por tirar o Luiz, que estava com um golpe na perna e já estava dando sinais de que não estava conseguindo estar solto no campo, né? Mas também poderia ter colocado o Plata de atacante, ter tirado o Juninho, por isso que eu falo que essas opções eu tenho na falta dos meias que vocês citaram antes. Mas o intuito foi, claro, foi vencer o jogo. Até a última substituição do Ayrton, e deixando o Alex de zagueiro, foi pensando em poder atacar pela lateral. Felipe, você me deu um gancho para a pergunta que eu ia fazer em relação ao Alexandro. Renato Gaúcho costumava brincar com o Soares, que ele passava o DVD, né, para o Soares, para aprender com ele sobre essa função de atacante.
Eu estou numa brincadeira. Você meio que tentou replicar o que você fazia com o Alexandro hoje, nessa mudança, nesse ajuste para o segundo tempo, de trabalhar um pouco mais por dentro. Como é que você está imaginando essa dinâmica dele, principalmente nesse jogo de hoje, né? Talvez a impressão que ele tenha atuado um pouco mais centralizado, fazendo esse meio campo. Se você tem algum também um prognóstico em relação ao Léo Pereira. Não, eu não posso dar meu DVD para o Alexandre, porque o DVD dele é bom, hein? Não tenho muito para ensinar ali, porque é um jogador dos grandes. É um jogador dos grandes. E não é que eu coloquei ele por dentro. Eu tenho dinâmicas de ataque e faço esses automatismos onde eles têm que ocupar as posições, né? E o Alex, ele ocupa muitas vezes a posição por dentro, mas basicamente era para ele estar aberto, só que eles se entendem bem e acabam trocando as posições em alguns momentos, e ele acaba participando do jogo por dentro porque ele também tem qualidade para fazer e faz muito bem. Então, esse foi o pensamento. E o Léo Pereira, não sei, um golpe muito forte no joelho, está com dor e não conseguiu acabar o jogo, e espero que não seja nada grave, porque Léo, altíssimo nível. Felipe, boa noite. Boa noite. Essa semana a gente teve o Dorival sendo demitido na seleção e o seu nome foi muito citado na imprensa como possível substituto do Dorival na seleção brasileira. A gente sabe que a sua cabeça está aqui, o foco está aqui, mas não tem como a gente não perguntar. Até o presidente BAP falou que se fosse meu filho, eu falaria para o Felipe que não é o momento. Eu queria saber a sua opinião, como é que foi ter que lidar com isso essa semana, acompanhar essas notícias, como é que você está acompanhando tudo isso? Como é que a gente sabe que você está focado aqui, mas comentar como é que foi a sua semana. Não, minha semana foi Inter, totalmente estudando e analisando e trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito, desejo muita sorte, sucesso, e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade? A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional. E vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Não tenho mais agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores, Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Já aproveitando o final da resposta sobre o Táchira, esse primeiro jogo do Brasileirão contra o Internacional já se mostrou um nível de competitividade um pouco diferente do que a gente viu no Campeonato Carioca. E agora a gente vai ter um Flamengo e Táchira na quinta-feira. Esse jogo contra o Inter, ele já deu para testar algumas formas de jogo já de olho no Táchira, ou o jogo contra o time da Venezuela vai ser tudo traçado do zero? Eu nem sei como eles jogam. Nem sei que sistema eles jogam. Nem conheço nem os nomes dos jogadores ainda do Táchira. Essa semana amanhã de manhã eu vou começar a estudar eles. O nível do brasileiro é muito diferente. Mas nós tivemos 8 clássicos no último mês, nos últimos mês e meio. Então a gente se preparou bastante para esse momento, mas o nível do brasileiro esse jogo de hoje aqui é alto nível. Então, por mais que a gente queira preparar muitas vezes, né, um adversário, quando vem jogadores como Alan Patrick, Wesley, Valência, Borré, o nível é nível Europa. Esses jogadores são muito grandes, muito bons, e é difícil de jogar o campeonato. Então agora queríamos muito ter vencido esse jogo em casa, não conseguimos, porém são 38 rodadas, é um campeonato longo e vence o melhor e o mais regular. Então é importante que sejamos sinceros com o que foi feito, nós dentro do nosso vestiário sejamos sinceros com o que foi feito no jogo. Se tivesse ganhado o jogo, jogado mal, teremos que ser sinceros com a gente mesmo, porque temos que sempre estar evoluindo, melhorando para poder tentar ir em busca desse campeonato. E a partir de amanhã, Táchira. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV e também B2 na área. Eu queria perguntar para você hoje especificamente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje jogou numa função diferente, mais como meio, jogando atrás do Juninho, com bola e também sem bola na marcação, e não na primeira linha,
ele também marcando o Fernando, principalmente no primeiro tempo, nessa série de bola. Eu queria que você falasse para mim o que você pensou em relação ao Bruno Henrique nessa posição. Obrigado. Primeiro, o Bruno fez um treino comigo. Esse jogador esse cara é muito diferente. Esse cara é muito, muito diferente. E aí eu conversei com ele hoje, pedi se ele tinha condições, se ele queria, né, se ele estava em condições, se ele se sentia confortável de começar o jogo e quanto tempo mais ou menos ele poderia aguentar. E falou que estava à plena disposição da equipe e isso o treinador valoriza muito, porque um cara que vem de lesão poderia perfeitamente se proteger e falar, não, vou esperar mais um pouco com medo de ter algum problema, e não, ele colocou o corpo dele a serviço do... como ele sempre faz, não é nenhuma novidade para a gente, né? Então, pensei em colocar ele nessa função que ele fazia já com o Jorge Jesus, com 2 atacantes, e vindo buscar, como o Michel fica mais alto, ele vindo buscar a bola no pé, e o Juninho dando a profundidade. Então, ele sabe fazer, ele já fez, ele jogou com 2 atacantes todo 2019, e ele tem esse ataque ao espaço também que é muito bom, né? Mas o Inter tem uma qualidade defensiva também importante, sabiam que ele tinha esse poder ofensivo no espaço e conseguiram neutralizá-lo. No segundo tempo, já ficou mais alto com o Michel por dentro, e aí ele senti ele mais solto, né, um pouco mais, assim, para mim fez um grande jogo, um grandíssimo jogo, e sobre a pressão, não é que ele estava com o Fernando, ele e o Juninho tinham que pressionar, só que eles, em determinados momentos ia o Juninho, outros ia ele, e acabamos pressionando um time que é difícil de ser pressionado, muito difícil de pressionar o Inter. O Inter são poucos adversários que tiram a bola do Inter, então tem mérito nesse sacrifício dos jogadores. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, tem uma questão que está preocupando muito a torcida, acredito que está preocupando você também, é a questão da coxa. A gente tem o Danilo, o Gerson, o Bruno Tava, o Cebolinha, o Michael. São alguns jogadores que tiveram problema na coxa nesse começo de temporada. Queria saber de você se você fez uma reunião com os seus preparadores físicos, com o departamento médico, para poder entender o que pode estar acontecendo e se vocês já conseguiram encontrar um diagnóstico para poder resolver esse problema. As lesões do futebol, 70% delas são posterior de coxa. É a maioria, porque o modelo de jogo pede pressionar, a sprint, pede voltar para marcar, a sprint, pede para se desmarcar no espaço, a sprint, e o músculo que mais solicita é esse. Tivemos 8 clássicos em 12 jogos. Então, além do físico, tem o mental. E esses jogadores, o que eu mais admiro neles é que eles não guardam nada. E as lesões vão acontecer. E é o risco que eu corro, pedindo para eles jogarem assim, eles fazem. Tem jogadores que têm mais predisposição, outros que têm menos. Tem jogadores que conseguem jogar toda a temporada e apenas ter algum problema físico. Tentamos dosar a carga, mas não controlamos tudo. E às vezes eles fazem algumas ações aonde acabam sentindo. A única lesão que foi grande foi a do Michel. A única dessas todas. Todas as outras foram, assim, edema, grau 1, que é uma sobrecarga. Só que tiram o jogador aí 10 dias, 2 semanas dos gramados, infelizmente, mas estamos trabalhando, claro, para poder... Eu acredito que agora com a sequência de jogos até melhore isso e eles se condicionem cada vez melhor para poder ajudar a equipe. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Você comentou sobre que qualquer desfalque realmente enfraquece a equipe. O Flamengo sente a falta do Vinha, do Pedro, e hoje sentiu, acho que, principalmente as ausências do Gerson e do Arrascaeta, que são os principais meios de criação do Flamengo atualmente no plantel. Você identifica ou considera que o Flamengo talvez necessite de mais meias com essas características no plantel para poder repor as ausências deles? O que eu posso te dizer é que o Flamengo precisa e está fazendo, estar atento sempre ao mercado para poder sempre trazer aqui jogadores nível Flamengo, para poder levar mais ainda o nível da equipe. Não só estamos olhando meias, nós estamos olhando volantes, zagueiros, laterais, meias, atacantes, pontas em todas as posições para poder sempre elevar o nível da equipe. E posso te garantir que estão trabalhando muito bem, né?
Muitas horas. Mas, como eu falei para vocês também, que dentro desse próprio elenco estamos bem servidos. Felipe, Fábio Barcelos, Família da Nação, boa noite. No ano passado, o Flamengo venceu o Campeonato Carioca e a temporada seguinte, né, aliás, a mesma temporada, o restante das competições não foi bom. De que maneira você vai trabalhar a mente, o mental desses jogadores para dizer para eles o que você dizia durante o Campeonato Carioca, que a temporada começa nesse momento, agora, que o Campeonato Carioca foi só uma pré-temporada? Ano passado ganhamos o Carioca e não ganharam, né, o Brasileiro, ganhamos a Copa do Brasil. Em 2019 ganhou o Carioca e ganhou o Brasileiro e Libertadores. Em 2020 ganhou o Carioca e o Brasileiro. Em 2021 não ganhamos nada. Então, assim, cada ano é um ano diferente, não tem nada, mas o que eu falo para eles é justamente isso. Agora começou a temporada para a gente. Por incrível que pareça, 8 clássicos, 2 finais, tudo isso, e o ano começa agora. Então já tem jogadores aqui que já tem um desgaste grande de seleção, de sequência de jogos, e o ano começa hoje. E infelizmente depois da data FIFA, né, que chegamos aí nesse... que não é fácil jogar depois da data FIFA, porque os jogadores estiveram se alimentando de um modelo diferente durante 2 semanas e vão chegar aqui agora e jogar do jeito que a gente joga. Não é nada fácil. Então tem muita coisa boa, e o que eu mais sinto é essa ambição que os jogadores têm de conquistar esse campeonato, e isso o treinador percebe. Eu sinto no dia a dia, na maneira deles trabalharem, então por isso que o ambiente está tão bom. Flamengo!